Entrevista coletiva com o goleiro Marcelo Carné, avaliando este início de temporada, de pré-temporada do Juventude. Primeira pergunta do Bruno Mucchi, da Rádio Caxias. Você recebeu algumas sondagens nos últimos meses. Existiu a possibilidade de deixar o Juventude? E como está sendo voltar a trabalhar com o Marquinhos Santos? A gente sabe que quando o trabalho é bem sucedido, é normal no futebol, né? Surgirem sondagens. Acredito que a gente não pode fechar as portas para nada, né? Mas eu tenho contrato com o clube, eu estou muito feliz aqui, sou muito feliz no Juventude, desde que eu cheguei, e meu foco está totalmente aqui. E o que tiver que acontecer daqui para frente, a gente confia, tenho muita fé, então acredito muito em Deus, então confio que o que for melhor vai acontecer, mas estou totalmente focado aqui no Juventude. Thiago Nunes, Bitcom TV. A temporada de 2021 começa com um calendário alterado devido à pandemia. Qual a maior dificuldade que vocês atletas esperam enfrentar? Acredito que eu acho que é basicamente o que aconteceu em 2020, mas potencializado, né? Porque o período de férias, de descanso foi muito curto, não foi o ideal. O calendário, quando voltar, vai continuar os jogos atropelados, sem muito tempo para descanso, sem muito tempo para treinamento. Então, acredito que os clubes que manterem a maior parte do grupo saudável durante toda a temporada, ou melhor, o mais próximo disso possível, de todo mundo estar sempre bem, acho que vão sair na frente e vão ser os times que vão ser mais bem sucedidos, né, nos campeonatos que vão ter. William Mota, Sport Serra. Você encara como um prêmio disputar a Série A pelo Juventude depois de ser o goleiro titular dos 2 acessos seguidos? E o que mudou do Juventude, da tua estreia lá em Rio Grande, para o Juventude de hoje? Acredito que sim, eu estou muito feliz de estar podendo fazer parte desse momento da história do Juventude. Vou retornar à Série A depois de tantos anos, e eu vejo como um prêmio por todo o trabalho, toda a dedicação que a gente teve desde que eu pude acompanhar, né, desde que eu cheguei aqui. Então acho que é mais do que merecido, acho que já estamos nos dedicando, já estamos fazendo o trabalho para estar o melhor possível, porque os desafios foram crescendo ao longo desse tempo, né? Então nós temos que estar o melhor preparado possível para poder encarar esses desafios da melhor forma possível e conseguir os resultados que a gente almeja. Pedro Petrucci, Pioneiro e Gaúcha Serra. Quais as principais diferenças dos trabalhos de Pintado e Marquinhos Santos? Eu acho que o professor Pintado é um cara mais motivador, assim, tem uma forma de jogar que são sempre com as linhas mais altas. A gente até adaptou um pouco durante a competição, mas foi uma questão circunstancial. E o professor Marquinhos é um cara mais calmo e mais estudioso, assim, um cara que dá muito enfoque muito grande à parte tática. Então acredito que são 2 grandes treinadores, tiveram seu momento, são os 2 treinadores que tiveram 2 acessos com o Juventude. Tenho certeza que nesse retorno do Marquinhos ele vai ser muito bem sucedido, como foi da última passagem dele aqui. Gustavo Pasquale, Portal da Bola. Carné, a equipe não teve muito tempo para repor as energias e já tem pela frente um campeonato gaúcho, que será tiro curto. Com uma comissão técnica nova, o Juventude tem condições de brigar pelo título do estadual? Acredito que sim, como eu falei anteriormente, né? A exigência ela vai aumentando conforme você vai dando a resposta. Então nós demos a resposta. Hoje somos o clube, o 3º time do Sul, do Rio Grande do Sul na Série A. Então, Grêmio e Inter ainda estão jogando o brasileiro, né? Estão totalmente focados, o Inter está brigando pelo título, então a gente acabou saindo, apesar de a gente sair atrás de muitos times, a gente saiu na frente desses que são os grandes nomes, né, da competição. A gente sabe de toda a dificuldade que os times menores eles exigem, né, de nós, então... Mas a gente acha assim, que a gente tem condições de buscar o título, estamos trabalhando e estamos totalmente focados, esquecendo, né, que a gente sabia que o ano seria complicado, que teria pouco tempo, então a gente está preparado para isso e estamos tentando fazer o melhor possível para chegar no melhor da nossa forma para a estreia e fazer grandes jogos no Gaúcho e brigar pelo título. Bruno Mucchi, Rádio Caxias. Marcelo, tu és um dos líderes do elenco e o Juventude está acertando algumas contratações. Recentemente, a negociação encaminhada com o Wesley causou repercussão entre os torcedores. Houve algum reflexo no grupo de jogadores com essa possível chegada? Reflexo entre nós, não. É uma situação que eu até deixo para a diretoria, né? Porque envolve outras situações que são bem sérias, né? Então, eu prefiro não opinar, deixar a cargo da diretoria que
que eu estou focado em fazer o meu trabalho, né? Que é defender, que é estar me preparando melhor e deixo essas situações a cargo de quem é o responsável por isso. Thiago Nunes, Bitcom TV. A estreia no Gauchão será contra o Inter. Vocês projetam um duelo diferente dos outros inícios de estaduais pelo tempo mais curto imposto pelo calendário? Eu acho que vai ser sim, vai ser um pouco diferente, porque eu acredito que o Inter não vai estrear com o time principal. A gente sabe que todo jogador que vestir a camisa do Inter vai ser um jogador de qualidade, vai ser um jogador que vai estar preparado, mas a gente sabe que provavelmente não vai ser o time principal. Então acho que vai ser um campeonato diferente, né? Que os times vão se organizando e vão se encontrando ao longo da competição, os times principalmente, acho que o Juventude e os dois da capital. Então acredito que vai ser um campeonato diferente e o primeiro jogo em si vai ser também totalmente diferente, porque esses jogadores querem mostrar, né? Então a gente sabe que não vai o ser diferente não vão ter jogos fáceis, né? Então temos que estar atento e preocupar agora em fazer o trabalho para estar no melhor da nossa forma, para aí sim poder almejar uma coisa legal no campeonato. William Mota, Sport Serra. É possível fazer um gauchão melhor que nos anos anteriores, ainda que não seja a competição prioritária do clube? Acredito que sim, acredito que é nosso dever, né? Fazer um gaúcho melhor. Acho que tem toda a questão, como foi falado anteriormente, como eu próprio toquei no assunto aqui, de questão do tempo curto de preparação. Tivemos muitos jogadores que saíram, estamos tentando montar um time novo em muitas posições. Então a gente sabe que é um campeonato diferente, por toda a questão do pouco tempo de descanso, de atropelar as coisas, mas a gente tem a obrigação, como nos 2 últimos anos foram campanhas muito aquém da história do Juventude. Então acho que isso é uma coisa, como eu tive nesses 2 últimos anos, então é uma coisa que me toca um pouquinho. Então eu estou muito focado nessa situação para levar o Juventude ao lugar onde ele merece estar no Gaúcho. Gustavo Pasquale, Portal da Bola. O Juventude voltou à elite do futebol. Os torcedores estão ansiosos. Como está o clima no vestiário para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro? Ainda tem muito tempo para a Série A, né? Mas eu acho que não tem como um feito histórico. Os próprios torcedores falavam a respeito que no outro acesso tinha a questão da Parmalat, tinha a questão do parceiro por trás, tinha injeção de dinheiro, e dessa vez foi com as próprias forças. Então foi um marco histórico, não tem como todo mundo não estar feliz. E eu acho que isso é uma coisa que pode ser usada para o bem, assim, para motivação. Todo mundo os treinos estão sendo muito bons nesse reinício. Então acho que é uma coisa que só é uma situação e um marco que só traz coisas boas. Então a gente tem que continuar usando isso para o bem, para que a gente possa, junto com o nosso torcedor, mesmo nesse momento distante, estar podendo alcançar voos maiores e fincar o Juventude nesse patamar de competição. Para finalizar, o Wellington Ravalha, Sport News. Marcelo, quais são as principais orientações do técnico Marquinhos Santos ao grupo e como você avalia estes primeiros dias de pré-temporada? Eu acho que o Marquinhos está tentando, como ele faz, né, um método dele de estar passando para todos da forma que ele quer que jogue, a forma que ele fala muito na função, não é do jogador. Então para todo mundo que estiver no campo, estar desempenhando aquela função e saber o que vai fazer para que possa facilitar para o jogador estar em campo, né? Porque quem está em campo sempre é o jogador, então a tomada de decisão vai ser sempre do jogador, mas quanto mais opções de tomada de decisão você tiver, facilita, né, para a gente ter um bom desempenho. Então acho que ele está tentando focar nisso, né, para que a gente possa, a gente não tem muito tempo, então tem que acelerar os processos. Então está tentando mostrar para todos como ele gostaria que o time jogasse, porque a gente sabe que tivemos experiência há pouco tempo que todos são importantes. Então é um primeiro momento que a gente não tem como focar só em alguma parte, está fazendo de tudo para que a gente possa estar com uma perna legal para imprimir essa intensidade e toda a organização tática que ele está passando para a gente nesse primeiro momento.